sou o Kelvin Simão de Quinhão. Estou aqui com grandes individualidades. Está aqui ao meu lado esquerdo o Ivanilo, Flu, Cássio. Estamos aqui. Peço desculpas, o Ivanilo que é formado em construção civil. Estamos aqui com a mestre Clara Xavier, que é licenciada e mestre em ciências biológicas, né? Bioquímicas. Então, estamos aqui para poder falar um bocadinho dessa grande obra, A Regra da Prioridade. E vamos tecer aqui alguns pontos fundamentais. Na verdade, estas duas grandes figuras, eles vão deixar os seus pontos sobre o seu entendimento. Portanto, gostaria eu de passar a palavra. Vamos dar prioridade aqui à primeira dama, que vai fazer uma belíssima apresentação sobre ela, e de seguida passamos a palavra ao nosso engenheiro de construção civil, Ivanilo, por favor. Oh là là, je me sens sincèrement hyper reconnaissante de ta proposition et de l'invitation, bien évidemment. Je m'appelle Clara Xavier, évidemment, je suis maître en biochimie et voilà, j'ai été honorée par l'invitation de Kelvin, voilà, pour aujourd'hui pouvoir commenter un peu par rapport au livre qui vient de publier, voilà, la règle de priorité, c'est-à-dire comment pouvoir gérer votre budget, même en gagnant très peu. Donc aujourd'hui, on abordera ces sujets, c'est-à-dire comment gérer vos propres finances, comment avoir de la discipline, et à quel point voilà, la population, c'est-à-dire les Mozambicains, n'ont pas encore cette capacité de gérer ses propres finances, c'est-à-dire ils gagnent quand même assez peu, mais en même temps ils dépensent beaucoup, énormément. Donc du coup, le livre va nous apprendre comment gérer nos propres finances, même en gagnant très peu, c'est-à-dire avoir de la discipline, comment gérer nos finances, et en même temps, comment pouvoir aussi agréger de la valeur, même en gagnant très peu, c'est-à-dire connaître les actives, les passives, et en même temps, un sujet assez particulier, c'est-à-dire mystique aussi. C'est un sujet quand même très péculier. On parle au Mozambique, on ne parle pas assez, mais tu vois, on parlera aussi du risque, c'est-à-dire on fait du suscitique, mais quels sont les risques, tu vois? Quels sont les dangers d'investir dans ces genres de sujets, et en même temps comment pouvoir aussi agréger, c'est-à-dire avoir des actifs, des passifs aussi, c'est-à-dire comment gérer de l'argent, non pas tout simplement dépenser de l'argent comme on le fait presque tout le temps, hein. Donc voilà, comment aussi criar des ativos e passivos em companhia. É um dos pontos mais essenciais que este livro nos ensina sobre disciplina, controle, como gerir as nossas próprias finanças, e é um livro extremamente importante para a população moçambicana. Exatamente. Pronto. Vamos aqui passar a palavra para o nosso engenheiro de construção civil, o Ivanilo. Por favor, tenha a palavra. Okay, with that being said, I don't have to introduce myself as you heard from him. I'm Evanildo, I'm an engineer, civil engineer, and we are here to talk about his new release and the rule of priority, his new release, right? And we will give you the main rules that you need to embrace, and then you can start a new journey in your life, trying to manage your finances and establish your life in a financial way. And with that being said, I will give back the word for him so he can tell us what's going on with his new book. Pronto, feita a introdução das nossas grandes figuras, deixa aqui tocar um ponto fundamental. A nossa mestre aqui de Ciências Bioquímicas falava de um ponto muito fundamental, que é, na verdade, ativos e passivos. E eu lembro muito bem que uma das páginas a gente falava que o problema não está em ganhar pouco. Muitas das vezes o que é que acontece? Nós atiramos as culpas das nossas práticas aos nossos rendimentos. Na verdade, salário nenhum nos torna rico. Isso está mais que comprovado. Não há necessidade da gente entrar na internet, pesquisar em ChatGPTs, que é para bem perceber isso. Está mais que claro. Salário nenhum não te torna rico. Isso é um facto. Mas afinal de contas, o que é que torna rico? Ou melhor,
Por que as pessoas são pobres? É uma das grandes perguntas, na verdade. Essa é uma das perguntas que, na parte introdutória do e-book, A Regra da Prioridade, essa pergunta encontra-se lá. Há muita gente a ganhar bom dinheiro, mas, entretanto, antes do dia 15, ou melhor, antes dos 15 dias, após ter o seu ordenado mensal, as pessoas já não têm nada. E é absurdo. E com isso, nós chegamos à conclusão que o problema não é em ganhar pouco, e nem sequer em ganhar muito. O problema é que a maior parte das pessoas, se nós pudermos entender o nosso gráfico da prosperidade, vamos perceber que as pessoas têm mais despesas do que o normal. Não faz sentido a gente permitir que as nossas despesas cheguem a ser 80% do nosso ordenado. É absurdo. É absurdo. E a gente ali falava que, pronto, falando em passivos, ativos, o que a mestre Clara dizia, que há pessoas que realmente não conhecem diferenciar estes dois elementos que eu acho pertinentes, elementos fundamentais. Porque a partir do momento em que a gente não tem a noção destes dois elementos, e o que é que acontece? Nós acabamos de estar, acabamos nos inserindo num ciclo vicioso que eu prefiro chamar da corrida dos ratos, que tu corres, sempre estás no mesmo ciclo, nunca sais. E lá, infelizmente, acabamos encontrando comportamentos sistemáticos que só da gente estar ali, nós acabamos adotando aquilo. E o que é que acontece? É importante que a gente saiba diferenciar isso, ativos e passivos. Porque a partir do momento em que tu não sabes diferenciar estes dois elementos, será impossível a gente se desfazer deste ciclo. Portanto, perceber que nós não precisamos necessariamente ter que investir em passivos, porque estamos cada vez mais a investir em coisas que não nos rendem, que obviamente, por isso que é passivo, né? Porque passivo não te rende. Mas há um fator fundamental que deve se compreender. Existem passivos fundamentais. Podem embora serem passivos, são fundamentais. Mas aí podia alguém perguntar, mas Calvin, estás a falar sempre de passivos ativos, o que é que seria? Se vocês entrarem na internet e pesquisarem o que é passivos e ativos, vão encontrar milhões de definições. Na verdade, vão encontrar milhões de definições e que, se não prestarem atenção, vão confundir-se. Então, nós estamos aqui para poder explicar de forma muito concreta e em curtas palavras o que é que seria um ativo. De forma muito direta e pragmática, dizemos nós que ativo é tudo aquilo que mete dinheiro no bolso de qualquer um. Isso é um ativo. E passivo é o contrário. Passivo é aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Então, vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, exemplos de um ativo. Ativo, por exemplo, seria... Une maison, par exemple, c'est-à-dire l'UEI, par exemple, une maison. Exatamente. Imagine que tu tens uma casa. O exemplo do ativo já, né? Imagine que tu tens uma casa. Casa dos teus pais, os teus pais mudaram-se e deixaram aquela casa na tua responsabilidade. E tem 5 quartos, não há necessidade de tu, de segunda a sexta, trocares de quarto. O que é que tu vais fazer? Tu vais pôr os quartos a render. Vais usar um quarto, se tiveres aí um irmão, um primo que queres ajudar, vão usar 2 quartos no máximo. E vão sobrar os 3. Os 3 quartos, tu vais pôr eles em arrendamento. Está a perceber? A partir do momento em que aqueles quartos passam a dar-te dinheiro, neste caso os lucros, estamos a falar de um ativo. Isso é um ativo. Mas também podemos utilizar o mesmo conceito, podemos usar o mesmo exemplo de casa para poder exemplificar um passivo. Uma casa. A casa, para poder estar em funcionamento, nós precisamos de comprar o quê? Fazer os pagamentos de alguma despesa. Estamos a falar da eletricidade, da água, do gás. A partir do momento... Nós dissemos aqui que o passivo... Exatamente, já é um exemplo do passivo. Eu preferi utilizar o mesmo exemplo do ativo. Isto é, os ativos podem ser também passivos. A partir do momento em que um ativo tira-te dinheiro, isto é, obriga-te a tirar-te dinheiro para poder pôr ele em funcionamento sem o retorno, isto é um passivo. Por isso que eu preferi usar o mesmo exemplo, que é para poder esclarecer da melhor forma, que é para as pessoas perceberem melhor. Tu tens uma casa, uma casa em que tu estás a pagar para poder viver, isso é um passivo. Conseguem perceber? Agora, existem, eu falava também dos passivos fundamentais. Exactement. Voilà, c'est un point très important aussi. D'ailleurs, ce que j'aime dans ton livre, c'est l'abordage. C'est un abordage qui est très simple, très clair, c'est-à-dire n'importe qui
pourras à un moment donné, jusqu'à voilà, en lisant pour la première fois, tu pourras comprendre par exemple qu'est-ce que c'est un actif, qu'est-ce que c'est un passif, quels sont les passifs par exemple fondamentaux et aussi les essentiels. Donc c'est ça ce que j'aime le plus, c'est-à-dire tu comprends facilement. Exatamente. É exatamente isso. E o que é que acontece? Falando nisso, os passivos fundamentais, eles são aqueles que nos permitem viver de forma digna, como pessoas. Por exemplo, tu tens de ter uma casa própria. Tu tendo casa própria ou uma casa em arrendamento, são passivos. Porque mesmo com casa própria, acaba sendo um passivo. Por quê? Porque tu tens que pagar ali, tens que sustentar a casa para poder dar-te aquilo que tu precisas. Estamos a falar da corrente elétrica, estamos a falar do gás natural, estamos a falar da água, estamos a falar entre outras coisas. Estamos a falar da comida, sobretudo, que é muito fundamental. Existe um Maslow que eu gosto muito dele, onde ele fala das 3 necessidades fundamentais. Fala de comer, beber e dormir. Comer é passivo. Pode, embora ser fundamental, comida é um passivo. Por quê? Porque se tu não comes, como é que tu vais viver? Tu não tens como viver. Então, portanto, o que é que acontece? Pode, embora eles serem fundamentais, nós temos que criar formas de mitigar, isto é, procurar formas de reduzir os custos. Conseguem perceber? Porque há muita gente que pensa que, como é que eu diria, existem aqui palavras muito vulgares que até eu vou preferir não falar, que é para não ferir sensibilidade. Mas pronto, eu vou passar a palavra para o engenheiro Ivanildo e vai deixar ficar aqui alguns pontos fundamentais neste mesmo ponto. Okay, summing this all up, we are trying to tell you guys that between those two things, passives and actives, we have to understand the difference between those two, right? The actives are the daily debts, right? That we have to waste our money on building something that we earn has or money or give us money back, the full cash back, right? Okay. As an example, he used an apartment, right? You put an apartment in a rent, so monthly you will earn that money for them rooms you don't have to use anymore, and that's called passive, I'm sorry. And the opposite is the passive one. The passive is all that we indirect or directly we need to take our money and pay the bills. I mean, when we pay the gas taxes or the electricity gas taxes, or we paying our own food, that's called passive. We cannot like run away from that, right? But with a kind of discipline, we can manage and just use the main, or filter everything that we don't need, our wishes and our impulses, right? And just use our money, canalize our money on the things that really matter, right? And doing that, we can optimize the way we waste our money and invest in some money that left on our pockets. É um ponto fundamental, é um tópico, não sei se vocês chegaram a apreciar, onde a gente falava da regra da prioridade. Exatamente. E o que é que acontece? Eu gosto muito de falar disso porque há muita gente que comete esse erro. Eu sempre tenho dito, imagine, nós estamos a trabalhar e automaticamente o dinheiro que a gente recebe, já existem lá despesas padronizadas. Já existe um padrão de despesas. Por exemplo, alguns quando recebem, a primeira coisa que eles fazem é pagar a escola dos seus filhos. Para quem tem? Pagar a escola dos seus filhos, pagar comida, alguns pagam a universidade para quem está a estudar, entre outras coisas, entre outros passivos. Mas as pessoas esquecem-se de si próprias. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito prático. Vocês lembram-se muito bem quando estamos no avião, para quem está na classe econômica ou na business class, quando os funcionários a bordo eles estão naquela fase de instrução. O que é que eles dizem? Quando chegam naquela parte de instruir, em casos de algum perigo, use a máscara de emergência. A primeira recomendação que eles dão é, em caso de algum perigo
de algum acidente, perigo iminente, use a máscara. En premier. First, yes. Exatamente. Está a perceber? Aquela máscara de oxigênio. E mesmo eles sabendo que alguns passageiros encontram-se com seus filhos, a primeira recomendação que eles dão é usa a máscara de oxigênio primeiro e depois, em casos de alguém precisar de ajuda, ou ajuda. Eu gosto muito desse exemplo, porque o que é que me dá a perceber isso? Isso me dá a perceber que em momentos de aflição, enquanto tu não conseguires te consertar, não conseguires ajudar, tu não estás bem, tu não tens capacidade nenhuma de ajudar o outro. D'accord. Isso é um fato. Exactly. As pessoas dão aquilo que têm. Consegue perceber? São questões lógicas. As pessoas só vão dar a ti aquilo que têm. Vão dar a ti aquilo que tens. Por isso que recomenda-se que para tu poderes ajudar o outro, ajuda a ti mesmo. Voilà. D'ailleurs, je voudrais te poser une question. y a- Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. On est justement en train de parler d'un livre qui est dédié à la population mozambicaine. À quel point ces livres vont impacter la population mozambicaine? Je voudrais qu'on touche par rapport à ça. Nous avons parlé des actifs, des passifs, à quel point ces livres il est très impactant aussi. Hein. Donc du coup, à quel point le livre, c'est-à-dire ton œuvre là, va impacter la population mozambicaine? Moçambique, ok. Voilà, c'est ma question. Como é que este livro vai impactar a população moçambicana? Tendo em vista que tocaste também um ponto extremamente importante e pronto, literalmente 1,6% da população faz parte do aparelho do Estado, etc. Exatamente. E ao mesmo tempo permanecem estagnados, não há Exato. mudança nem absolutamente nada. Até que ponto é esta obra, este e-book vai impactar esta mesma, vamos dizer, população? Olha que esta pergunta coincide muito aquilo que eu estava a falar, que é a regra da prioridade. Prefiro voltar um bocadinho daquilo que a gente falava. O que é que acontece? Na verdade, o problema nunca foi enganar o povo. Isso está ultrapassado. Está esclarecido, está ultrapassado. Como é que esta grande obra vai impactar a população moçambicana? E pronto, pode embora o público-alvo ser a população moçambicana, mas também pode servir de reflexo para outros países. Porque, na verdade, dificuldades financeiras todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, como as pessoas ultrapassam, é que cada um escolhe como ultrapassar as suas dificuldades financeiras. Moçambique, hoje em dia, se eu não for aqui a me enganar, e sem querer enganar os que vão acompanhar, nós somos agora 34 milhões de habitantes. Conseguem perceber? É muito. 34 milhões. E é quase 3 vezes o número dos portugueses que existem no mundo. Este número é muito. Moçambique é 34 milhões, é It's a muito. considerable amount of Mais people. là, on est à peu près c'est 32 millions d'habitants, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un avance, on peut dire, on peut estimer plus. Mas pronto, mas o que é que acontece? Dos 34 milhões, então, se não for, não são números exatos, pronto, exatamente, é média. Vamos assumir que é a média, exatamente. É estatística, exatamente. Dos 34 milhões de habitantes, 1,6% C'est ça. eles pertencem ao aparelho do Estado. Estamos a falar 1% que pertencem ao aparelho do Estado, são indivíduos que mais reclamam. E eu vou te dizer, existem profissões características que têm passado por essas dificuldades. Eu vou aqui mencionar, mas atenção, eu não sou contra essas profissões, até porque são profissões sustentáveis de qualquer um país, as profissões que garantem a estabilidade de qualquer um país. Estamos a falar dos professores, estamos a falar dos enfermeiros, estamos a falar dos polícias, estamos a falar... três. Eu prefiro basear-me nestes três: professores, enfermeiros e polícias. Average, right? Yeah. Essas três profissões são as profissões que mais têm dificuldades comuns. Qual é essa dificuldade? Vocês sabem dizer, estamos aqui a falar das dificuldades financeiras. Mas a pergunta que se faz é: mas por que só a maior parte das profissões que existem? Nós temos várias profissões em Moçambique. Por que só essas três profissões são as que mais reclamam? Será que é por falta de pagamento, como devia ser? Será que é porque recebem pouco? O problema não é só isso. Conseguem perceber? O problema não é só isso. O que é que acontece? Eu me lembro que na minha primeira obra, Reflexões do Empreendedor em Construção, a gente falava que as pessoas, quando estão, olha aqui, não estão a trabalhar, estão no primeiro ano de formação, a primeira preocupação é: eu não vejo a hora de terminar a minha formação, que é para poder desbloquear
o impedimento dos bancos. Isto é, não vejo a hora de começar a trabalhar que é para poder ter acesso a They empréstimos were bancários. using a situation just to make sure if they get their degree done, Exato. if they can be able to request Pour avoir a des break prêts, c'est from ça. banks. Pour faire des prêts. Tá a perceber? É exatamente isso. As pessoas não veem a hora. Estão no primeiro ano de faculdade e não veem a hora. Vocês concordam, né? Sim, eu não, estou no primeiro ano de faculdade. Estou a fazer pedagogia para ser professor. Não vejo a hora de estar a trabalhar que é para poder ter empréstimos bancários. E se tu perguntares para este indivíduo que está a fazer primeiro ano, que está há um mês a estudar, atenção, não primeiro semestre, primeiro está no primeiro ano de universidade, ou primeiro ano de ensino técnico, profissional, médio, mas já não vê a hora de trabalhar para poder ter acesso a empréstimos bancários. Faça a seguinte questão: o porquê que tu queres ter acesso a empréstimos bancários? Sabe quais serão as respostas? Não, je... Quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Consegue perceber? Oui. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa. E é uma coisa, o governo é muito estratega. Os bancos existem. Já se perguntaram por que é que hoje temos mais de 10, 5 bancos? Vamos lá voltar a 10 anos atrás. Moçambique, quantos bancos a gente conhecia? Éramos 2. Il y en a deux. BCI, me lembro de hoje temos milhões. Em tudo que é campo, em Nampula, Pemba, Norte principalmente, em tudo que é canto nós temos bancos. Em tudo que é canto. Mas vocês nunca chegaram a se perguntar o porquê de tantos bancos hoje? Ils n'ont pas d'entreprise plutôt. Pourquoi il y a beaucoup plus de banques par rapport aux entreprises, c'est-à-dire empresas e companhias? Pronto, esse seria um ponto. Seria um ponto interessante. Seria um ponto interessante. Mas, sem querer tapar o sol pela peneira, existe aqui uma questão que deixa os moçambicanos muito tristes. Laquelle? Olha, existem fatores existem fatores que na verdade não são olhados com muito fundamentalismo. Neste caso, o fator da validação das coisas, percebes? Um exemplo de pai. As pessoas dizem assim, ser pai não é só gerar, né? Ser pai é cuidar. Porque Bien eu sûr, posso- bien eu- sûr. Il y a beaucoup de personnes qui gèrent, c'est-à-dire qu'ils sont là, voilà, ils donnent du semen et c'est tout. Mais ils Exatamente. ne sont pas là pour, c'est-à-dire, élever ses enfants. Donc ça c'est un Então concordamos que pronto, ser pai não é só gerar. bien évidemment. Exatamente. Agora, empreendedorismo o que é? É tu criares oportunidades para as pessoas que é para poder resolver certos problemas, né? Agora, quando um indivíduo diz que criou uma empresa e não vem para resolver problema, é empreendedor? Não. We just started a business. Tá. Yeah, ça, c'est Claramente, porque não está aqui a fazer a validação dos conceitos empreendedores. Se os bancos hoje em dia, não vou fugir à questão que fizeste, ainda está na cabeça. É só para a gente, pronto. Nós vamos tocar, exato, vamos contextualizar aqui várias coisas. O que é que acontece? Os bancos, eles não validam o conceito de empreendedorismo. Porque o que é que acontece? Tu tocaste um ponto fundamental quando eu perguntei o porquê de hoje existir bancos em tudo o que é canto. Falaste aqui de empresas que serão uma coisa muito ótima, mas eles existem porque trabalham de forma estreita com o governo. Conseguem perceber isso? Pronto, não estou aqui a querer criticar o governo, não. São questões factuais. E eu vou vos explicar o porquê isso. Por quê? Porque o governo ele não vai querer aumentar o salário do professor. Não vai. Não vai querer aumentar o salário do professor. Não vai querer aumentar o salário do polícia. Não vai querer aumentar o salário do enfermeiro. E como o enfermeiro, ele precisa de dinheiro porque ele entende que cada vez mais as despesas estão a aumentar. Ele tem que ter acesso a empréstimos bancários. Por isso que um ministro vai abrir um banco que é para todo o dinheiro que o Estado vai dar, tu lhe devolves. Consegues perceber? Eu como governo não dando dinheiro a ti, não dando. A questão da meritocracia em Moçambique não existe, na sua maioria. Principalmente para os funcionários da aparelho do Estado. Porque se existisse, deixa eu falar? I want to ask you a question here. When you were explaining overall, I just realized something. Ok. Right, you telling us that the government, Yes. right, making a system that, I mean, makes all the employees need of getting money from them, and they can apply taxes from the all employees. Translating this, like, o que simplesmente eu percebi, pelo que tu disseste agora, é que o próprio governo, né, exatamente, o próprio governo dessa forma
acaba criando um sistema que seja de autodependência com os próprios Exato. funcionários do governo, ao não aumentar os salários, para que eles próprios, né, eles Exato. próprios estejam sujeitos a contrair as dívidas de modo que o banco não, o governo nesse caso, Exato. esteja a aplicar multas e juros e assim eles estejam a ganhar sempre. É isso que eu percebi. É exatamente isso. Mas E sendo que o sistema funciona dessa forma, sim. quais é que são as metodologias que este mesmo povo, que estes mesmos funcionários podiam estar a adotar Sim. para como que contrapassar isto tudo? E Esta de alguma pergunta é forma- muito inteligente. Eu na verdade, eu estava esperando essa pergunta. Exatamente. Estamos aqui a falar quais são os pontos de mitigação, de modo a evitar essa situação. Já se descobriu que aqui existe uma ratoeira Sim. e nós queremos ultrapassar isso para não voltarmos a cair na mesma ratoeira. O que é que se devia fazer? Mas nós temos que nos perguntar, antes de responder essa questão, devemos nos perguntar o seguinte: o porquê que esses funcionários vão pedir dinheiro aos bancos? Essa é a pergunta que se tem que fazer. Se realmente nós queremos resolver um problema, nós precisamos de perceber o porquê que tu vais pedir dinheiro no banco. O livro, o e-book em destaque, a regra da prioridade, existe ali uma pergunta: o que é que te faz pedir dinheiro no banco? Tu viste a pergunta, também tu falaste, tu viste a pergunta e tu voltaste a colocar a pergunta. O porquê? O que é que acontece? As pessoas olham os bancos como sendo detentor dos seus problemas financeiros. Conseguem perceber? Qualquer uma dificuldade financeira, qual é a instituição que os nossos funcionários olham para poder resolver os problemas? É banco. É banco. E o que é que acontece? Às vezes nós pensamos que o banco vai resolver o nosso problema, mas não é resolver. O que é que acontece? Existem problemas muito simples que podem ser resolvidos de outras formas e nós recorremos aos bancos. E o que é que acontece? Nesse processo de olhar sempre o banco como sendo detentor dos seus problemas, detentor da resolução dos seus problemas, nós acabamos por substituir os problemas de um problema muito simples para um problema caótico e que muitas das vezes tem sido irreversível. Não é problema pedir dinheiro no banco. O problema não está aí. O problema é ir contrair uma dívida passiva, que é péssimo. Consegues perceber? Tu vais contrair dívida no banco que é para poder comprar uma moto. Consegue perceber isso? Agora, respondendo à questão dele, o que é que os nossos queridos funcionários do aparelho de Estado, sobretudo os professores, enfermeiros e polícias, e deixar aqui bem claro que nada contra essas profissões, até porque temos pais polícias, pais pessoas não, nada contra, só prontos. São esses que infelizmente têm tido essas características, infelizmente. O que é que eles devem fazer? Pedir dinheiro no banco não é problema, mas tu tens que te perguntar: o porquê que eu vou pedir dinheiro no banco? Vou pedir dinheiro no banco para poder comprar umas calças? Pedir dinheiro no banco para poder comprar uma moto? Por que não pedir dinheiro no banco para poder investir num negócio? Porque o que é que acontece? A partir do momento em que tu vais pedir dinheiro no banco para poder comprar uma moto, tu tens que criar formas de todos os meses estar a pagar uma certa percentagem daquele dinheiro. E não só. O tempo que o banco te vai dar, se tu multiplicares pelas percentagens que eles te dão, tem muitas vezes tem sido 5 vezes aquilo que tu estás a levar. Isto é, tu vais pedir 50 mil, o banco te vai determinar um determinado período. Isto é, peço aqui desculpa da redundância, te vai determinar um período que é para tu poderes quitar a dívida. Se tu calculares o período que o banco te deu vezes o valor que tu pagas, tem sido 5 vezes mais, de 50 passa a ser 250 mil. Agora a pergunta que se faz é: nesses 5 anos que tu tens pagado 250 mil, onde é que tu vais tirar 250 mil? Vais sacrificar o teu salário mísero. Conseguem perceber essa analogia? O teu salário mísero. Tu já ganhas 20 mil meticais. Tens que tirar 7.500, 7.500 para poder pagar o banco. Acaba comprometendo de forma direta ao teu salário. Tu tens filhos muitas das vezes. Só que os bancos, infelizmente, eles não colaboram com os clientes. Os bancos não favorecem os clientes. Eu vou explicar o porquê. Eles não favorecem. That's an interesting fact. Exato, por isso que eu sempre tenho dito, as políticas que os bancos adotam, elas prejudicam diretamente o cliente. Por quê? Porque existem informações pertinentes do banco. O banco é uma instituição bancária. E para além de ser uma instituição bancária, tinha que ser uma instituição educativa.
tinha que educar. O que é educar? Educar é transmitir uma informação que é para te fazer perceber os riscos. No ensino, quando a gente fala de educar, não necessariamente uma escola ou uma universidade. A partir do momento em que tu vais comprar peças na minha, imagina que eu tenho uma loja de peças de viaturas, né? E eu digo, olha, esta aqui está 5 mil, esta está 10 mil. Não leva essa de 5 mil, porque essa de 5 mil só vai andar 5 meses, vai estragar. Leva essa de 10 mil. Eu estou a educar. Isso é uma educação, não necessariamente uma educação de pai para com filho, nem de professor para com aluno. Os bancos, eles não dão-se esse trabalho. E, infelizmente, as pessoas, quando estão aflitas, elas não querem saber das informações pertinentes. Por exemplo, eu quero 5 mil meticais no banco. Se eu chego lá, simplesmente vou procurar saber quais são os juros e paro por aí. Existem informações que o banco tinha que dizer. Os juros são 5 mil, para aqueles 5 mil meticais, o juro é de 3% e estes juros não são fixos. Podem ser fixos ou variáveis. Quando a gente fala de algo variável, se o banco este mês decide tirar 5 mil, o próximo mês, sendo variável, pode ser menos ou pode ser mais. E muitas das vezes, olhando pela realidade das nossas instituições bancárias de Moçambique, a tendência é sempre de subir. Existem exemplos muito claros. Há um casal de cantores, que por sinal é muito famoso em Moçambique, é Nelson Chanchungo e Neymar Nassino. Vocês acompanharam a história deles, que não sei se acompanham a história deles. Eles fizeram um empréstimo bancário e depois fizeram um empréstimo, sei lá, de 10 milhões de meticais, que queriam construir casa dos seus sonhos. Aí pronto, eles simplesmente souberam levar o dinheiro do banco, não procuraram saber quais são as políticas. Olha, banco é uma instituição a ser olhada com muita responsabilidade. Por isso que é um ponto muito forte e sobretudo fundamental, que a gente fala assim, os funcionários têm uma relação forte e negativa com os bancos. Conseguem perceber esse conceito, não é? Exactement. Et tu viens justement de le citer dans ton livre. Exatamente. Relação forte e não só negativa. O que é? Situações caóticas. Consegues perceber? Os bancos estão a tirar casas de pessoas. Tu pedes 10 milhões para poder construir uma casa ao banco. Pediste 10 milhões, construíste a casa, terminou. O banco está acima de ti. Tu ainda estás a pagar, pagaste mais da metade. Então já pagaste 6 milhões de meticais. O banco já recebeu 6 milhões. Isto é, dos 6 para 10, faltam 4. O banco, tu não estás a conseguir pagar. Te vai vender aquela casa a um preço baixo para poder recuperar seu dinheiro. E quando ele for a te dar o que sobra, nem sequer 200 mil chega. Agora a pergunta que se faz é, os 10 milhões que tu pediste ao banco, se tivesses investido 5 milhões de empresas, 2 milhões em logística, falo em empresas, falo pronto, estabelecimentos disto e aquilo, logística, empresa de transporte, e o que sobra construir uma casinha. Será que em 3 anos, se tu definir estratégias assertivas, sobretudo os paradigmas ideais para empresas sustentáveis, será que não conseguir construir com o rendimento daquelas empresas na casa dos seus sonhos? Então, aí já responde a questão dos funcionários do aparelho do Estado. Okay, so what I have to do is just, instead of just requesting the credit from the banks for normal use, Para simplesmente exactly, they will use that money to invest on something that will give us the actives, right? Exatamente And isso. that way, Exato. using the actives to pay Sim, back the exatamente. Tu vais levar, em vez de tu levares o dinheiro, o banco, para simplesmente fazeres o que bem entender que não te vai render nada, tu vais levar o dinheiro no banco. Imagina que tu levaste 1 milhão de meticais. Dos 1 milhão vais investir num negócio. Esse negócio é o que vai garantir o pagamento daquelas parcelas que o banco te vai dar. Consegues perceber? E tu não vais ter que sacrificar o teu salário. Pour cela, il faudra aussi faire une étude de marché, c'est-à-dire une étude de mercado. Non pas tout simplement investir comme ça. Imagine, j'investis dans voilà, je commence un business, etc. Et puis finalement, je pars en faillite. C'est-à-dire, voilà. Não entende, Mais je comprends, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec ton point de vue. Não, eu percebo perfeitamente que faz muito sentido, tá a perceber? Só que o problema é esse. As pessoas não querem o imediatismo. Aqui, existe aqui um ponto que nós também temos que falar, que é o imediatismo que faz com que as pessoas ajam como bem entender. Tá a perceber? E eu muitas das vezes tenho dito o seguinte. The famous word pretending to be. Yes. Yeah. E eu tenho dito o seguinte, o imediatismo
eu prefiro encarar isso como sendo um vírus comportamental, sabe? Porque há muita gente a morrer, de verdade. Há muita gente a morrer. Um indivíduo com essas características, ou melhor, o imediatista, nós podemos caracterizar ele por três segmentações comportamentais. Okay. Arrogância, é claramente que é um arrogante. O imediatista é um arrogante. Vamos explicar o porquê. O imediatista pode ser classificado como um arrogante, como um pessimista. Vamos falar destes dois pontos. Aqui alguém, pessimista por quê? Porque o imediatista é um indivíduo que tu vai dizer o seguinte: se tu não permitires passar por processos legais, está tudo bem que tu vais conseguir alcançar o que tu queres, mas tu vais ter prejuízos irreversíveis. Isto é, os prejuízos não te vão ajudar mais em nada e has de ver que tu não vais render. Não tem muita diferença com crime. Crime não compensa. Tu vais ter tudo aquilo que tu queres e quando vais preso, Muito mais. um criminoso é um pessimista, é um arrogante. Porque se não fosse arrogante, ele teria a capacidade, que eu prefiro chamar isso de qualidade, de poder ouvir e realmente observar. Mas eu também entendo que nós vivemos num mundo onde a pressão social tem feito muitos imediatistas. Conseguem perceber? Está tudo bem, mas nós precisamos de nos disciplinar, de modo que não caiamos nessas situações. Olha, eu sempre tenho dito algo. Eu gostaria de ter amigos como eu. Conseguem perceber? Amigos como eu. Vocês já imaginaram? É uma coisa que eu sempre tenho dito. Vamos aqui falar de vários pontos, mas o tema é sempre, vamos sempre voltar no tema, que é a regra. Giramos muito, mas pronto. A regra da prioridade. O tema central é esse, o nosso e-book. Nós somos uma geração milenar e nós estamos proibidos de falhar. Mas Kelvin, por quê? Os nossos pais. O teu pai não tem 20 anos. Nem sequer o teu pai tem 20 anos. O teu pai tem 40 e tal, ou mais. O teu pai está com 50 agora. Mas eu vou-vos fazer uma pergunta. Se teu pai está com 50 ou teu pai com 50, há 30 anos atrás ou 36 anos atrás, o teu pai estava a pensar no seu futuro em situações muito péssimas. Ele, quando girava aqui, ouvia puf, disparo. Nós somos africanos, sobretudo moçambicanos. E há 37 anos atrás, os nossos pais não estavam sentados num cadeirão destes. Eles estavam a correr descalços, a pisar cacos, a furarem pés, mas sempre a pensar no seu futuro. Mas em que condições? Péssimas. Que onde quem tinha acesso à informação eram filhos de ministros. Mas a pergunta que eu vos faço é: quem vos trouxe aqui? Vossos pais. Vocês não estão em Moçambique. Essa realidade toda é graças a quem? Aos nossos pais. Por mais que vocês também decidiram colocar as coisas em prática, mas os vossos pais é que tomaram a decisão de vos ajudar para que hoje a gente esteja aqui. A pergunta que eu faço é: os nossos pais hoje conseguiram colocar uma casa que quando chovesse não entrasse água dentro, colocasse comida? Tu não te lembras nenhum dia que ficasse sem comer? Sim? Não. Se tu não comeste é porque não querias, tu também não comeste porque não querias. Mas teu pai fez a questão de todos os dias colocar comida na mesa. Bien sûr. 24 sur 24, du 1 au 31, c'est-à-dire tous les jours. Mas em que momento, em que circunstâncias teu pai pensou para poder desenhar a vida dele? Em circunstâncias péssimas. Então, a nossa maior inspiração, o nosso maior paradigma deve ser nossos pais. Então a gente tem que dizer o seguinte: nós somos uma geração milenar e estamos proibidos de falhar. Se os nossos pais conseguiram fazer o que fizeram hoje, nós estamos a fazer 5 vezes mais. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a informação é o que existe em abundância. Everywhere, you can find information from everywhere. Exato, todos os dias temos acesso à informação. Estamos extremamente privilegiados. Privilegiados, está a perceber? Inteligência artificial e companhia. Exatamente, então nós estamos extremamente proibidos de falhar. Mas por que falhamos? Porque somos imediatistas. Porque somos imediatistas. Está a perceber? Então nós precisamos demonstrar. Aqui ninguém tem 30 anos. Ninguém tem 30 anos. D'accord. O mais velho aqui tem 25.
O mais velho tem 25 anos. Nesse caso, eu sou o mais velho, tenho 25 anos. D'accord, quel nom? Mas olhem só os meninos de 25 anos como pensam. Essas ideias brilhantes. Já se perguntam, vocês já imaginaram se tivessem 20, 30, 500 mil de indivíduos com 25 anos a pensarem como nós, o que é que o mundo seria? Ah, ça Muito, serait, muito, voilà. muito melhor, sim. Muito melhor. Eu tenho dito o seguinte, prosperidade é uma decisão. Quem discorda? Je suis tout à fait d'accord. Discordas? La prospérité, c'est une décision. É uma decisão. On décide de changer de vie, c'est-à-dire. Mas também é aquilo que a gente diz. Mais par la mentalité aussi. Exatamente. évidemment. É aquilo que a gente diz. Não é só querer, né? Ah, Claramente não é voilà. só querer. Querer, não, é pode. Não é só Bien querer. évidemment. Exatamente, não é só querer. Precisa Então de pronto. certos comportamentos, Oui, oui. deixar de ser uma certa pessoa e adotar novos comportamentos. que C'est tornam la discipline. diferente. Exato. Tu l'as cité dans ton livre, il faudra une discipline. c'est-à-dire Disciplina. Une décision, voilà, que tu la prends, voilà, une décision financière. Exatamente. Voilà, et surtout la discipline financière. Bom, então é exatamente isso. Na verdade, vamos aqui fechar, não falando do fundamental. Dizer que, na verdade, esta é uma obra que qualquer moçambicano que tiver acesso pode garantir e pode crer que é o maior presente que está a ter no ano de 2026. Je suis tout à fait d'accord. Esta obra não se compara, não se compara com 5 mil meticais que tu vais receber na tua conta em pesa. Não. Eu sempre tenho dito, a prosperidade é uma decisão. E começo por decidir hoje. E tens aqui um ponto de pontapé de partida para poder começar a decidir aquilo que é o teu futuro. Esta obra, na verdade, vem para poder mudar a mentalidade das pessoas. O princípio do desenvolvimento é a educação. Não necessariamente a educação acadêmica, mas também a educação social, o civismo. Portanto, a sua mudança não depende de mim, mas eu posso contribuir na tua mudança. A tua mudança não depende de mim, mas eu posso contribuir na tua mudança. A tua mudança depende de ti. Nós não precisamos de motivadores, não. Nós precisamos de disciplinadores, porque motivação todo mundo pode ter, mas enquanto tu não tiveres um motivo para poder colocar as coisas em ação, tu nunca vais fazer nada. O que é motivar? Ivanildo faz isto, faz isto, faz isto. Enquanto tu não tiveres um motivo para fazer, tu vais fazer? Não. Então minha motivação é zero. Eu sempre tenho dito, 1% de motivação e 99% de disciplina. Eu vou passar aqui a palavra para Adiram o e-book grátis. E vou dar mais um bocadinho. Recentemente eu disse o seguinte: é provável que daqui a alguns anos as minhas obras literárias as pessoas não terão mais acesso grátis. Portanto, aproveitem enquanto é Gratuit, voilà. Passar a palavra para o mestre. Oh mon Dieu, voilà. J'ai été énormément éblouie. J'ai beaucoup appris à travers toi, hein, sincèrement. C'était un moment agréable. J'ai appris par rapport aux finances, aux passives, aux actives, comment avoir, voilà, être beaucoup plus discipliné. Et sincèrement, je vous conseille de l'avoir. Hein. J'en ai sur mon téléphone, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger, je crois, sur YouTube. Je sais pas. Vous le trouverez sur Instagram, Facebook. WhatsApp, Facebook, quoi d'autre? Sur tous les réseaux. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous pouvez le télécharger. Si vous avez voilà, des questions, sincèrement, je vous le conseille à 1000%. Avec ces livres, vous allez apprendre énormément par rapport à l'éducation financière. Au Mozambique, il y a pas mal de gens que não para l'éducation financière, c'est-à-dire não tem essa educação financeira, não sabem sobre gerir suas próprias finanças, nem sobre disciplina, nem nada do gênero. Sincèrement, je vous conseille, il est gratuit, voilà, vous le trouverez sur tous les réseaux. Et merci pour l'invitation. Okay, the smart heart, right? What I have to say to tell you guys is that what his brother saying that we really need to think about our lives, right? Our grandparents, our fathers, do what they can for give us the life we are living right now, right? And in the world we're living right now, we have all we need to start that journey that we have to, okay? And he's moved that trying to give this awareness, self-awareness of financial
we have to embrace this and start having this life, you know. Because if you don't do that for yourself, no one will do it for you, you know. So as you can say, you can have access with the audiobook. I mean, no, audiobook is audiobook, right? Regular prioridade. Regular people, okay, regular people that just do not confuse you anymore. So you can have access free on Instagram, WhatsApp, Facebook, and X. You just have to get in contact with them, and we will send you the link so you can download it and enjoy it. That's all we have, and I'm thankful for this invitation. Thank you The too. conversation was amazing, wonderful, Yeah. and that's it, my brother. Thank you.